Como devemos orar? A forma que estamos fazendo está certa ou está errada? Olá, meu nome é Dejair Moreira e esse é o canal Solos Cristos. A oração é algo fundamental para a vida do cristão e eu quero lhe mostrar como o Senhor Jesus Cristo ensinou esta prática. No Evangelho de Mateus, no seu capítulo 6, versos de 5 a 15, Jesus está finalizando seu sermão da montanha e está agora ensinando aos discípulos como deve orar. Hoje nós vamos ficar com os versículos de 5 a 8, depois nós vamos aprofundar os outros versos. No versículo de 5 a 8 diz o seguinte: quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. No coração do homem existe a necessidade de Deus. Essa necessidade é preenchida somente através de Cristo Jesus. E a oração é uma das formas que revelam essa unidade entre Deus e o homem. A oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus, centrados na vontade de Deus e em nome de Cristo Jesus. Em oração também pedimos perdão pelos nossos pecados e agradecemos pela misericórdia de Deus. Agradecemos pela sua graça sobre a nossa vida, a forma amorosa que Ele tem trabalhado conosco. Nesse texto que nós estamos lendo, Jesus ele apresenta duas formas de oração. Uma forma que é uma oração errada, e a segunda forma, uma oração certa. Na oração errada, os homens falam com Deus, mas Deus não os ouve. Na oração certa, eles alcançam a atenção de Deus. Na forma errada, o homem ele se exalta, mas na oração certa, ele se coloca de forma humilde diante do Senhor. Na oração errada, os homens são chamados de hipócritas, mas na oração certa, são chamados de filhos amados e servos fiéis do Senhor. Na oração errada, os homens falam de forma belíssima e agradam o coração dos outros homens. Mas na forma certa, eles chamam a atenção de Deus e as suas palavras agradam ao coração de Deus. Jesus também dá um exemplo de oração certa ou errada no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 18, versos de 9 a 14, onde naquela parábola ele dá o exemplo do fariseu e do publicano. O exemplo do fariseu é o exemplo da oração errada, pois ele ora de si para si mesmo, se colocando acima de todos os homens, ou seja, o super santo. Mas a oração do publicano, ali, segundo o exemplo de Cristo, é a oração correta, pois ele se coloca de forma humilde diante do Senhor, reconhecendo os seus pecados e a sua total dependência de Deus. Nós não podemos orar como os fariseus oravam, uma oração hipócrita, uma oração centrada em si mesmos. Não, devemos nos colocar como servos humildes do Senhor, reconhecendo quem somos, daquilo que precisamos e agradecemos pela graça maravilhosa de Deus sobre as nossas vidas, que nos limpou, nos purifica de todo o pecado. E a graça de Deus que nos abençoa dia após dia, nos sustentando, nos dando vida para glorificar e exaltar ao nome do Senhor nosso Deus. Bom, aqueles que estão em Cristo Jesus, eles têm prazer na oração, têm prazer em se relacionar com Deus. Sendo assim, as nossas orações devem nos apresentar a Deus de forma humilde, de forma a glorificar a Deus em tudo que Ele faz.
Que Deus abençoe a sua semana. Que Deus te dê um dia de graça. E aproveite esse tempo que nós estamos vivendo, tempo de quarentena, para ter mais momentos de oração diante de Deus. Espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração. Se inscreva no nosso canal no YouTube, curta a nossa página no Facebook e nos siga no Instagram. Os links vão estar logo aqui abaixo, na descrição desse vídeo. Que Deus te abençoe e te guarde. Tenha uma semana abençoada no Senhor. Um abraço.